Meus queridos irmãos, boa noite. A bênção de Deus, ela está toda descrita naquele livro que chamamos Bíblia. Do início ao fim, nós vemos as bênçãos de Deus que são proferidas sobre nossas vidas. É claro que, ao mesmo tempo, existem também as maldições. As maldições para todo aquele, em especial para todo aquele que não crê no nome do Senhor. Né? O Senhor, como sempre, desde o início de tudo, ele sempre se manteve como um cavalheiro em nossas vidas. Ele não invade teu coração, ele não invade tua vida, ele não te obriga a absolutamente nada, ele simplesmente te dá os caminhos. Você os segue se quer. E se não quer, não tem problema. Ele não está preocupado em te fazer crer. Ele está mais preocupado em te conduzir à vida eterna. Porque a vida eterna, segundo a própria palavra, lá em João, se não me engano, capítulo 14, ele descreve que a vida eterna é um mandamento do Senhor para nós. Então, veja bem, a questão de ser um mandamento do Senhor para nós declara que nós temos que pleitear por essa vida eterna. Nós não podemos simplesmente passar pela vida. A vida ela é maior do que isso tudo que nós vivemos à nossa volta. A vida eterna, ela já é o que o próprio nome diz, ela é eterna. Nós temos que pleitear por ela, nós temos que lutar por ela, nós temos que conquistá-la. Mas ele, como bom cavalheiro, ele te permite optar por ela ou não. Agora, uma coisa é certa, se você não opta pela vida eterna, não creia que você está optando pela morte eterna. Porque a vida eterna é uma vida plena de felicidade, de paz, de amor, de harmonia. Mas o contrário disso não é a morte eterna. Ela se equipara à morte eterna, mas não é a morte eterna. Ela é, sim, digamos, a vida que levaremos longe da plenitude, da paz, do amor e da harmonia. E é com relação a isso que nós optamos, quando optamos por sim ou não com relação à vida eterna. Quando optamos por sim ou não com relação a crer no nome do Senhor. O nome do Senhor, ou o Cristo, o Messias, o enviado do Deus vivo, que é o único caminho pelo qual nós podemos obter essa vida eterna, é que nos dá a capacidade de poder estar na presença do Deus vivo um dia. Portanto, podemos saber sim, tudo aquilo que tem à nossa frente nos é lícito. Nós optamos ou não, nós aceitamos ou não. Agora, estamos dispostos a pagar o preço? Essa é a questão. Essa é a grande questão. E qual é o preço? O preço que Cristo pagou por nossos pecados, por exemplo, todo mundo já sabe. Foi a cruz do Calvário. Ele não te comprou dando risadinha. Ele te comprou entregando-se na cruz do Calvário pelos pecados do mundo. Aquele que não era pecado dele, e sim meu. Foi por esse pecado que ele se entregou na cruz do Calvário. Foi por isso que ele entregou-se por todos nós. Foi por isso que ele conquistou a vida após a morte. Foi assim que ele tirou das mãos de Satanás as chaves dos portais da morte e do inferno. Ou seja, foi assim que ele conquistou para mim e para você, meu irmão, a condição de podermos ser chamados filhos do Deus vivo. Filhos por adoção, é verdade, mas filhos, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe eu ou você melhor do que fulano, ciclano ou beltrano.
Não, ele nos considera em igualdade de condições. Ele nos dá os mesmos dons, as mesmas capacidades. Ele nos capacita igualmente a mim, como capacita ao neném, ao menino, ao menininho, ao gurizinho, à criança de colo, tá? Ou ao velho de 90 anos, não importa para ele. O que importa para ele é que todos nós tenhamos a condição de conquistar, de estar na presença do Senhor com a vida eterna, com o galardão, com aquela coroa que nos foi prometida. Porque o contrário disso é, como eu disse, não a morte, mas o lugar do tormento eterno. E para isso, veja bem, independente de qual caminho você escolhe, saiba uma coisa somente: todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará. Assim diz o Senhor. Ou seja, não adianta você não crer no Cristo, no Deus vivo, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus e que Jesus, o Cristo de Nazaré, é o Messias, o enviado do Deus vivo, aquele que veio para resgatar-nos das amarguras da morte e do inferno, que veio para cobrir-nos com seu manto do sangue carmesim, dando-nos a armadura completa que foi descrita em Efésios 6:10-18, que nos permite lutar contra infernos e potestades, tirando da boca de Satanás as ovelhas que ele quer levar, que ele quer tragar e levar para o inferno com ele. Mas nós podemos lutar e resgatar e trabalhar nessa grande obra, que não é nossa, é a obra do Senhor, fazendo o ID, não importa onde. Tem muita gente que julga que fazer o ID é ir para todos os cantos do mundo. Não. Fazer o ID é levantar de manhã, ir comprar pão e falar do amor de Deus. É levantar de manhã, ir ao trabalho e falar do amor de Deus. É pegar o ônibus, entrar no ônibus e falar do amor de Deus. Enfim, é mostrar que Deus é Deus na tua vida, independente de quem quer que você seja. Não procure ser um santarrão. Basta que você seja servo, um servo do Deus vivo, sabendo que você pode cair, porque quem te levanta é o eterno e todo-poderoso Deus. Não importe-se com isso, importe-se apenas que aquele que está de pé cuide para que não caia, porque a queda pode vir a qualquer instante. E não se preocupe, não é você quem faz a obra do Espírito Santo de Deus na tua vida. Quem faz a obra é o próprio Espírito Santo de Deus. Portanto, não seja o que você não pode ser e não seja aquilo que você não deve ser. Seja apenas servo, um vaso. Que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. YHVH.